escritor, cineasta, poeta da Amazônia, que tem esse grande legado que é a Viagem Andara. Eu, como filho dele, que acompanhei a produção dele mais de perto, tenho algumas coisas para dividir com vocês. Andara começou como uma Amazônia transfigurada e ao longo do tempo foi se tornando algo maior, algo praticamente infinito, porque o limite é a criação, né? É o pensamento, né? E como ele mesmo gostava de dizer, que ele mesmo não era bem o autor disso tudo, ele era apenas o meio disso. Então, como na literatura, também no cinema, ele transgrediu todas essas regras, essas barreiras, e fez algo muito criativo, único e original. E através do cinema e da literatura, ele desenvolveu e tentou se expressar e revelar o que era revelado para ele. Ele gostava de dizer que a vida falava através dele, né? Que ele era só o meio. Então, como nos livros, também no cinema, ele sempre usava desse recurso, né? Ele gostava de dizer que ele não era o autor, né? Ele era apenas esse meio que ele conseguia sintonizar e captar essas revelações que ele passava através da arte dele. Ele começou a filmar nos anos 70, exatamente em 75 ele gravou o primeiro filme dele, foi o Matadouro. Ele filmou no Matadouro, que existia em Belém do Pará, o Matadouro Maguari. Recapitulando, que todos esses filmes foram produzidos com uma equipe bem reduzida. Na verdade era uma equipe de dois, né? Era ele e a minha mãe, a Silvia Castelo Branco, que era a mulher dele nessa época, e ela foi a assistente, produtora, fez toda essa parte dos bastidores, enquanto ele era o diretor e filmava, e eles iam atrás dessas histórias. Que começou, ele me contou que o primeiro filme que ele foi fazer, ele escreveu um roteiro, mais ou menos um pré-roteiro, e chegou lá, ele viu que não era nada daquilo, que às vezes você escreve um roteiro, e chega no momento, é tudo diferente do jeito que você pensou. Então aí ele rasgou o roteiro, e a partir dele, já logo no primeiro filme, ele começou a fazer filmes sem roteiro, né? Ele gostava muito de usar a questão do acaso a seu favor, né? Então já no primeiro filme, Matadouro, de 75, ele filmou nesse sistema de não ter roteiro, câmera na mão, ideia na cabeça, mais ou menos como era feito os filmes do Glauber Rocha e Cinema Novo na época. Falando desse filme, o Matadouro, ele foi filmado no Matadouro Maguari, e de uma forma muito poética, né? Eu creio que não tenha sido feito nada a respeito disso na época. Eu acredito que ele quis questionar essa questão do abate de animais, né? Dessa questão desse processo de comer a carne de um animal e como isso é feito, né? Então ele mostra todo esse processo, né? A naturalidade com que aqueles profissionais trabalhavam ali, aquele matadouro. Mas não só isso, ele fez isso tudo de uma forma muito poética, inclusive em algumas cenas que ele mistura essa parte dos trabalhadores, trabalhando com toda essa naturalidade, dando marretada na cabeça do boi, e depois ele corta para uma cena dentro de uma casa grande, bonita, e com uma cabeça em cima de uma bandeja de prata,
né, fazendo uma referência ao surrealismo, né, que ele gostava muito. Então esse foi o primeiro filme, né. Um detalhe também, tem uma cena de um bonequinho pegando fogo, né. Esse era um bonequinho que era dos meus irmãos, eu na época ainda não era nascido nesse, né, e ele pegou o boneco e tocou fogo, né. Então a minha mãe e meus irmãos não entendiam muito bem o que ele queria dizer com isso, mas ele, da forma dele, ele tentou criar esse universo surrealista e tal. Então tem alguns detalhes que só quem acompanhou essa produção, esse processo que conhece, né? Tem também o filme Permanência, dos anos 70, filmado em 76, foi filmado na Praia do Farol, em Mosqueiro, baseado num poema da Lucínia Clautal, poema Permanência da Memória, né? E ele utilizou também algumas imagens do Salvador Dalí, né? Aquela imagem dos relógios derretendo e tal, também nessa linha também do surrealismo, né? Aí tem também o filme Sombra, que ele filmou num asilo em Belém do Pará, que ele mostra esse tempo lento, né? Como era tratado essas pessoas que estão no fim da vida, né? O que a sociedade oferece para essas pessoas, né? O que é oferecido para as pessoas nesse estado do fim da vida, esse tempo lento, né? A senhora ali andando de bengala, aquele corredor enorme, aqueles velhinhos ali. Então ele quis, acho, de alguma forma mostrar isso, né? Sempre com essa visão dele, poética. Ele usa a trilha sonora, o Johann Sebastian Bach, que era um artista que ele amava muito, gostava muito. E a maioria dos filmes dele tem uma música clássica e geralmente ele usava muito o Bach, né? Que era o amor da vida dele. Tem o filme Malditos Mendigos, que é um dos que eu mais gosto, que é um filme feito nos anos 78 e que ele mostra essa realidade, né? Na época em Belém do Pará, desses moradores de rua, pessoas que viviam em situações de rua, né? Já naquela época discutindo isso, também como no Matadouro, que acredito que ninguém falava ainda sobre esse assunto, né? Do abate de animais. Também nos anos 78 ele já surgiu com esse tema de moradores de rua, também de uma forma muito poética, mostrando isso tudo. E tem uma cena lá no finalzinho que inclusive eu apareço, foi acho que minha primeira aparição no cinema, porque eu com alguns meses de vida ele me botou ali e eu apareço numa cena do último filme dele dessa série, né? E que ele filmou no Palacete Pinho, né? E esse ele, diferente dos outros que eram mais na linha do documentário experimental, poético, esse seria mais na linha do ficção, né? E ele pegou dois atores, um que não era atores, um era o amigo dele, o Otávio Pinto, né? E um outro que é um rapaz que estava passando na hora, ele conversou, pediu, explicou, a pessoa topou. Inclusive no final dos créditos ele não tinha o nome dele e aí teve que inventar lá, né? E é um filme muito legal também, diferente dos outros, que é um ficção, né? E então todo diferente, experimental, como todos os outros, né? Então é uma obra muito diferente que vale a pena apreciar, buscar entender e sentir, né? Porque uma das coisas que ele falava em todas as aberturas dos filmes dele, ele citava o filósofo Berkeley, que fala: ser é ser percebido, ser é perceber. Um detalhe sobre esses filmes é que esses filmes todos eles foram perdidos e reencontrados, né? A gente morou em Belém, depois a gente mudou para Salvador, e quando retornamos de Belém para Salvador, um pessoal aqui da área de cinema aqui em Belém perguntou para ele: cadê esses filmes, Vicente? E ele achava que já tinha perdido, isso estava dentro de sacos, guardado em armários, e fazendo uma busca ele acabou encontrando e resgatando esses filmes que estavam perdidos e quase foram para o lixo. Então isso é um detalhe interessante desses filmes, que são obras preciosas aqui
o Pará, não só para o Pará, para o Brasil todo, por ser um cinema diferenciado e único.